Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Ela enfrentou o caos da pandemia sozinha em outro país. Enfrentou golpes, quebrou e recomeçou. Tudo isso enquanto transformava dor em criação, bonés em manifestos e moda em comunicação. A Marina Sconé é prova viva de que coragem e visão podem atravessar fronteiras, reinventar caminhos e criar pontes entre culturas. Apertem os cintos que a Estrada da Marina já começou. Se você quer ser feliz em horário comercial, de segunda a sexta, eu criei a minha metodologia perfeita para você. O De Carona na Carreira, o Mapa, é um curso que agora está à venda e que te ajuda a encontrar a carreira dos sonhos. Eu quero que você prospere profissionalmente, emocionalmente, em uma área que você veja propósito, que você veja sentido. Então, bora lá buscar mais informações? Eu quero me reunir com você todos os meses para a gente sonhar junto. Vambora? Mas seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Quero dar um oi para ti, principalmente. A gente está muito feliz de estar aqui. Estava comentando com a Thaís aqui nos bastidores que para mim é um prazer contar a nossa história e relembrar a história da Mari, a minha história. E a gente está muito feliz mesmo de estar aqui hoje. A gente estava falando agora no offline o quão importante é a gente ser gentil com a nossa história. Exato. Né? E muitas vezes nós somos os nossos maiores críticos. Uhum. Então eu gosto de conversar com as pessoas aqui, de ressaltar o que elas têm de melhor, porque para elas se lembrarem também, eu acho que é um exercício mútuo, é um exercício de eu olhar a vida com gentileza, mas da pessoa também se olhar com gentileza, sabe? E você decidiu cursar jornalismo por causa de um trabalho que você tinha na RBS, que é a maior afiliada da Globo, da TV Globo, no Sul. Eu queria entender que tipo de comunicadora você queria ser quando você escolheu o jornalismo. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei dessa veia de conectar pessoas, marcas, enfim. Desde a escola já atuava em grupos dessa maneira e gostava muito de futebol. Então o meu sonho era ser jornalista esportiva inicialmente, ainda gosto muito de futebol. E decidi, assim que eu saí do colégio, entrei na faculdade, pedi uma vaga na RBS, era um caderno jovem que se chamava Kazuca na época, que era uma rede social offline, criada antes, nas épocas de Orkut, que ia nos recreios das escolas, fotografava os jovens e fazia entrevistas e coisas. Eu achava aquilo uma ideia. Fernando Tornaim inventou isso e vendeu para a RBS naquela época. E eu estava entrando bem nesse momento, quando o caderno tinha sido vendido, era uma revista, eu aparecia muito no Kazuca e era amiga de quem trabalhava, então eu achava aquele trabalho muito divertido, eu achava o máximo ir nos recreios, conversar com as pessoas, fazer amizades, né? Brinco, minhas amigas brincam que eu sou uma amigueira, então eu gosto muito de fazer amizade, conhecer pessoas novas, enfim, contar histórias como a gente está fazendo hoje. E comecei a cursar jornalismo e fiquei na RBS por 9 anos. Então, eu comecei no corporativo, gostei muito, é uma escola, eu sempre falo assim para quem me pede dicas de empreendedorismo que o corporativo é um bom início para a gente aprender e cascorar, como a gente diz no Sul, assim, aprender muito. E foi uma escola para mim e abriu muitas portas. Você foi viajar enquanto você estava na RBS e você viu uma bolsa de R$40 que você teve a ideia, porque a RBS também tinha marca própria. Isso, né? Tinha os licenciamentos. Os licenciamentos. E daí você falou, isso dá para vender por R$400. Exato. Você teve essa ideia, arriscou. Você era estagiária? Não, eu era na época, eu tinha saído do Kazuca e ido para a revista Dona, que é como o caderno Ela, da Globo, no Sul, ainda existe. Um caderno que vem dentro do jornal dominical, e eu tinha uma coluna de moda. E essa coluna foi a primeira coluna, que também faz parte dessa história, que quando começou o branded content.
E tiveram que me mudar de vaga, me tirar do jornalismo e botar para outra vaga de comunicação, porque eu queria muito vender publicidade naquela coluna. Eu achava que a minha coluna tinha o poder de conectar com marcas, que também é o que eu faço hoje. E fui para uma viagem para Saint-Tropez, acho que fui na época, e vi aquela bolsa com as iniciais, uma bolsa de palha, bem artesanal, bem manual. E eu cuidava já nessa época, participava dos licenciamentos da revista Dona, que assinava como dona para marcas aleatórias, coleções. E eu cheguei para o meu diretor na época, Marcelo Leite, e disse, vamos fazer essa bolsa. E chamei a Bruna Racier, uma amiga minha que na época trabalhava com bolsas, hoje já trabalha em outra marca que eu amo também, de um grande amigo meu, a marca Madre Reina se chama, incrível, tem que conhecer. E ela disse, Bruna, vamos fazer essas bolsas de palha. Ela fazia bolsa de piton, de arraia na época, nada a ver. E ela, vamos. E eu vendi essa ideia para esse diretor, ele disse, Marina, mas custa R$40 para fazer essa bolsa, tu acredita mesmo que vai vender por R$400? E eu, sim, isso é moda no mundo inteiro, vamos fazer. E coloquei a minha... O seu na reta, né? Literalmente, na reta total, com a Bruna. E era um domingo, lançamento, porque a revista dominical não tinha e-commerce, não tinha Pix na época, não tinha nada. Era na época, assim, na época a gente desbravou a floresta com foice, na época que ninguém fazia isso. Mas as pessoas entravam em contato como para comprar? Elas mandavam a TED pelo e-mail. Por e-mail, então. Por e-mail. E daí, segunda-feira de manhã, eu cheguei na RBS, na redação, liguei meu computador, tinha saído, assim, um anúncio de página central, uma foto minha com uma bolsa. Eu já usava a minha imagem um pouco para comunicar nessa época, já tinha coluna de moda. E a gente tinha produzido 50 bolsas, tinha umas 150 TEDs. Foi um My Bag Dona, se chamava. É o meu vínculo, meu início de vínculo com produtos, né? Sim. E foi um sucesso absoluto a RBS. Eu saía da RBS, cumpria minha carga horária, até eles tiveram que começar a me dar folgas, porque eu ia para casa da Bruna, a fábrica não dava conta, a gente fez um grupo de amigos dela que trabalhavam no Carnaval de Encruzilhada do Sul. E a gente passou, acho que 4 meses, meus dedos eram em carne viva de tanto colar a bolsa com cola quente. Você tá brincando? Sim, porque a gente não dava conta de fazer e de receber. Recebia de Minas as bolsas, tinha que customizar inteira, pintar. Eu tive que contratar umas vizinhas para pintar as iniciais. Foi uma loucura, mas eu disse, não, eu vendi esse projeto, eu vou entregar ele até o fim. E daí nas praias do Rio Grande do Sul, todo mundo tinha uma My Bag Dona no verão. Quando que você viu que, assim, porque nessa época já não era mais jornalismo. Então, assim, quando que você entendeu que o jornalismo não comportava mais os seus sonhos e que era produto? Eu acho que foi uma mistura de coisas. Eu acho que essa conexão com a coluna de moda me colocou num universo onde eu tinha domínio, né? E eu aparecia muito como persona. Era a época que as influenciadoras, as blogueiras, até a Camila Coutinho era minha ídola nessa época, que foi uma das primeiras do Brasil, hoje é minha grande amiga, a gente fez até collab. E eu acompanhava muito isso e as marcas começaram por exemplo, para a RBS. Eu tenho uma grande cliente que desde essa época, isso faz 12 anos, eu acho, é minha cliente até hoje. Eu trabalho com ela mensalmente conteúdo até hoje. Foi uma das poucas que eu ainda mantenho. Se chama Twinset. É uma multimarca maior do Rio Grande do Sul também. E ela chegou e disse assim para a RBS, eu te compro 50 bolsas para vender vender na minha loja da praia, se a Marina aparecer no meu banner e fizer um evento na minha loja. Então, começaram alguns condicionamentos em que eu sempre tinha eu queria muito ser independente, queria ter liberdade financeira, que gostava de fazer o que ninguém fazia, sempre gostei do pioneirismo, então eu sempre busquei a novidade, até que eu vi que aquele espaço, eu já tinha encerrado um ciclo, e foi um ciclo maravilhoso, mas o ciclo se encerra, e eu acho que para tudo na vida os ciclos vão se encerrando e a gente tem que estar em movimento, né, reciclando as coisas, e aí a gente chegou à conclusão que não tinha mais que eu não tinha mais a oferecer e eles também não tinham como me dar mais espaço para aquilo acontecer. E eu muito focada nisso do produto e da moda e da influência. Mas nesse momento você ainda não tinha ideia do empreendedorismo? Não tinha ideia nenhuma. Eu nunca pensei em ter minha própria empresa.
nessa época. Sabe que eu me lembro de falar assim, é muito bom trabalhar aqui, porque eu tenho liberdade, sexta-feira eu tranco a minha gavetinha, vou embora, e se tudo isso aqui pegar fogo... Não tenho nada a ver com isso. Exatamente, não tenho nada a ver com isso. que é uma vantagem do corporativo, mas o universo, eu acredito muito em energia, foi me empurrando para que eu alcançasse passos maiores. E eu saí da RBS, quando eu saí da RBS, no outro dia eu já estava abrindo o CNPJ, eu abri uma assessoria de imprensa, comecei a fazer muito evento, PR de marca, e muita marca, que enfim, eu já tinha relacionamento através da Coluna, começou a me contratar para fazer serviços de conteúdo, de blogueira, na época de tudo, de evento muito, desde incorporadoras até lojas, de tudo que é tipo. Então, meio que foi me empurrando, eu fui indo e fazendo. Quando eu vi, a coisa já estava grande, mas a Mara ainda não existia nessa época. Então vamos lá. Pandemia, você recém-separada, estava no Uruguai, fecharam-se as fronteiras. Você fica presa em outro país. O que passou pela sua cabeça nesse momento? Primeiro, o que passou pela minha cabeça foi como eu vou pagar meus boletos. Porque simplesmente fechou tudo. Eu estava já trabalhando também com eventos, eu estava no Uruguai fui no casamento de uma amiga, mas para fazer conteúdo para uma incorporadora, algo que eu já fazia no Brasil. Fecharam as fronteiras e fecharam os shoppings, fechou tudo, parou tudo. E eu, nossa, o que vai ser agora? Você vivia de eventos? Eu vivia de evento e de conteúdo. E simplesmente parou tudo, os clientes começaram a ligar, Marina, vamos ter que dar uma pausa aqui, esse evento vai ser cancelado. Né? A gente, como empreendedora, né, a gente depende, né, daquilo para seguir. Algumas mantiveram, outras tiveram que cancelar. E eu sempre fui muito parceira das marcas e me colocava muito no lugar deles. E eu estava no Uruguai, estava já num trabalho, já estava vinculado, já queria ficar, já tinha uma coisa, que bom estar aqui. Estava numa mudança pessoal de vida também, né, passando por uma separação. Decidi me entregar para um movimento da vida, assim, tipo, vamos mudar. Você não se desesperou? No início eu me desesperei, mas depois quando eu vi que ia ser mais longo do que eu imaginava que fosse, e eu comecei a investir lá, enfim, por essas mudanças pessoais, eu fui decidindo ficar, mas não foi nada planejado. Nada na minha vida é mega planejado, estruturado, técnico, com processos bem feitos. Você nada não é aquela assim. Pessoa que fala daqui a 5 anos... Não, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 anos. E a Mar surgiu como? No meio da pandemia. No meio da pandemia, foi bem no momento de esvaziar a mochila. Eu tava no momento de me separando... Metaforicamente. Exatamente, Vamos metaforicamente. Lá. Na vida pessoal, tava esvaziando a mochila, tava a mochila muito pesada, então queria mudar de vida e etc. Eu gosto muito dessa metáfora de esvaziar a mochila, porque eu acho que a vida às vezes vai ficando... Eu ia muito bem no que eu tava fazendo, tava sucesso absoluto em Porto Alegre, mas a mochila vai ficando muito pesada em algumas coisas pra gente carregar. Fazer evento já não era uma coisa que brilhava meu olho, eu estava num momento difícil da vida pessoal, então fui para um casamento e fazer um trabalho no Uruguai, porque no Rio Grande do Sul a gente tem essa proximidade física grande, uma cultura semelhante também, e pandemia fechou as fronteiras, fiquei presa no Uruguai, toda essa loucura que a gente passou, mas casou muito com esse momento, e eu acho que quando a gente tá com a mochila, esvaziando a mochila, escolhendo as pedras que a gente quer continuar carregando, abre um espaço vazio para criatividade. Perfeito. Então, eu estava num momento muito de desespero inicial, de o que vai ser do meu negócio, que eu fazia evento e conteúdo para marcas e agora os shoppings estão todos fechados e se cancelaram os eventos por tempo indeterminado. Como vou pagar meus boletos? Mas, ao mesmo tempo, num vazio de... preciso colocar minha vida em movimento de alguma maneira, de uma maneira diferente, com a cabeça muito aberta e aberta para viver o novo. E eu acredito muito nisso, assim, nos negócios, que a gente precisa estar sempre... A vida acontece no movimento. Então, foi o movimento da vida que me conectou com o Uruguai, que fez eu abrir a Mar, existe a expressão que eu adoro, e a gente brinca no escritório, que é menino parado não vende picolé. E eu, às vezes, chego no escritório e a gente tá assim, em final de mês, eu digo, guria parada não vende boné.
Então, a gente tá realmente sempre em movimento. E a Mar nasceu desse momento. No momento totalmente aberto de minha parte, que estava vinculada à moda. Sabia que José Inácio, que é o lugar que a gente está no Uruguai, quem não conhece, né, o ladinho de Punta, está super convidado a conhecer na temporada de verão. E começou a surgir contatos lá. Tu trabalha com moda, vou abrir uma loja, tu quer trazer roupa brasileira, e depois muitos processos que a gente vai contar aqui, mas aí depois no segundo verão surgiu a Amar, que hoje são 2 lojas em José Inácio, fisicamente no Uruguai, mas a gente também tem o e-commerce Brasil, né, que com o crescimento da marca e tudo que aconteceu pós isso, são 2 operações quase totalmente diferentes hoje, Brasil e Uruguai, que a gente tem que administrar ao mesmo tempo com estratégias diferentes, enfim. Mas a Amar nasceu daí, desse momento de abertura total para o novo. E eu vi no site que, assim, apesar de vocês serem uma marca de modas, boné é o seu carro-chefe. Exato. A gente não se denomina como uma marca de moda, a gente diz que é uma marca de lifestyle, que acompanha as pessoas nos melhores momentos da vida delas. E o boné é isso. O boné nasceu, na verdade, muito casado com a loja física, porque quando eu comecei a morar em José Inácio, né, e ter essa vivência, me chocava um pouco que o mercado era muito pequeno e muito engessado para o potencial que estava sendo já e viria a ser, né? Chamam José Inácio dos Hamptons da América Latina. E recebe muito gringo, muita gente do mundo inteiro, e agora esse movimento também de final de ano, Réveillon, muita gente de São Paulo agora tá super no hype, assim. E não tinha uma loja, nem lugar nenhum, em que as pessoas pudessem ir comprar um souvenir, como a gente vai... Não tinha nenhuma? Nenhuma. Não, imã de geladeira, camiseta, boné, todas, não tinha. E no primeiro ano de Amar, a gente fez os bonés, Locals Only José Inácio, Take Me Back to José Inácio, frases locais como No Passa Nada, Mais Brava que Mansa, que é nosso best-seller até hoje, que é uma placa de uma casa, que nasceu porque nesse momento de transformação eu saía para caminhar, era um frio, fronteira fechada, tudo fechado, eu saía para caminhar e passava na frente dessa casa e lia aquela placa, Mais Brava que Mansa, que é faz uma brincadeira com as praias, Brava e Mansa, mas, porque as casas têm nome lá, não tem número. Mas também é um manifesto de comportamento feminino. Com certeza. Né? E eu dizia assim, nossa, eu acho que eu sou mais brava que mansa. E ficou com isso na cabeça. E até hoje, né, fazem 4 anos, é o nosso best-seller sempre. A gente tá lançando, é o único boné que a gente tem 2 cores. E as pessoas iam na loja, tu entra na Mar, na loja bem grande, é linda a loja física, o espaço de experiência, e os bonés estão ali na frente. Então o boné é o primeiro impacto que o cliente tem e geralmente a pessoa entra em grupo, porque ela está de férias, e ela já é impactada pelas frases e começa, mas brava que mansa, não passa nada, o meu é esse. A gente tem mais de 20 frases, então já rola a interação, a experiência do cliente naquele momento. E tem muito do pertencimento, porque é isso que as pessoas querem hoje em dia, né? As pessoas querem pertencer àquilo que elas estão vivendo também. Com certeza. E realmente pertencer ao lugar. E eu nunca vou me esquecer, até depois quando eu compartilhar, marcar ele Diego. Ele é de uma família de pescadores, José Inácio é um pueblo inicialmente de pescadores. Tem um restaurante lá que se chama Popeye. E ele passou na frente da minha loja, ele não me conhecia, ninguém me conhecia, né? Porque era uma brasileira, solteira, sozinha, jovem, chegando naquele lugar super pequeno, conservador. E ele disse, quantos bonés tu fez desse? Eu nem me lembro quando eu tinha feito ele. Pode fazer mais que esse vai ser o teu pão quente. Ele falou? Falou. Tô arrepiada. Fez uma premonição. E esse mesmo cara que eu tinha a gente chama de Amarzinha e Amarzona, são lado a lado as lojas. A gente começou com a Amarzinha. Que quando eu consegui alugar a Amarzona, ele estava fazendo a mudança desse lugar, que era o Museu de José Inácio, e eu passei às 7 horas da manhã caminhando por ele. E eu disse, Diego, o que tu tá fazendo aí? Aí ele, não, a gente vai sair aqui do museu, colado na minha loja, na minha Marzinha. Eu disse, quê? Agora me passa o telefone. Eu não sabia como eu ia pagar aquele aluguel, o que eu ia fazer para conseguir ter aquele ponto. Mas eu sabia que aquele ponto ia ser meu. Olha que loucura, lembrei disso agora. Nossa, que coisa do destino. Muito, tudo foi muito do destino.
E também eu acho que do feeling, né? Porque a gente como empreendedora, acho que é essa é uma dica importante para as caroneiras. A gente tem que ouvir a nossa intuição. Com certeza. Toda vez que eu não escutei minha intuição, que foram vários pneus furados na minha história, no fundo, eu sabia que alguma coisa ia dar errado. Vamos lá, você teve que, não vamos dar nome aos bois, gente, mas vamos falar. Você passou por golpes, sociedades problemáticas, muitas coisas que te prejudicaram. Mas o que você leva disso tudo? Eu levo a resiliência, eu sou uma pessoa muito resiliente. E também a força de fazer o jogo virar. Eu acho que para qualquer negócio é um Mas pouco, já foi sim. com a Amar, quando você sofreu um golpe? Sim, já foi com a Amar. Eu tive tudo. O que você pode contar pra gente disso? Assim? Tudo. Eu já passei tudo no Uruguai que uma pessoa pode passar. Já passei por golpe, assim, de parcerias que eu fiz. Caroneiro gosta de fofoca também. Exatamente. Tá? Então, assim... Já roubaram minha casa, levaram todo o dinheiro da loja, já fiz uma parceria de uma sociedade que me venderam, eu falo essa expressão muito, me venderam um terreno na lua que não era nada disso. Já eu tive várias viradas, vamos lá, vamos tomar mais essa. Minhas amigas, minha família dizem, Marina, qualquer pessoa que a gente conhece já teria desistido. Isso foi nas épocas de Amarzinha ainda. E eu nunca pensei em desistir. Nunca. Porque eu botei toda a minha garra ali. Eu falo isso também. Você assim, perdeu muito dinheiro? Perdi. Mas eu já recuperei tudo de novo, graças a Deus. Tá. Eu confio nisso, assim. Eu sou muito otimista. Eu acho que sempre tudo vai dar certo. Sou muito resiliente. Aceito as pauladas que a vida dá. E já tô pensando na frente o que eu vou fazer para romper esses padrões também. Porque às vezes os padrões vão se repetindo e tu vai tendo que perceber. Opa! Peraí, alguma coisa eu tenho que aprender Alguma coisa eu tenho que aprender, né? Tô repetindo os mesmos erros, talvez confiando demais e não escutando a minha intuição. E quando eu abri a Marzona, porque foram 2 anos de Amarzinha e 4 anos das duas juntas, Amarzinha e Marzona, era um negócio já muito mais potente, com muito mais investimento. Eu nunca tive investidor, nem ninguém que me ajudasse, família, nada. Eu tive mesmo que contar, né, com o que eu já tinha produzido na vida para fazer isso. A gente desenvolveu um novo modelo de negócio para conseguir fazer esse negócio, que é a gente vende na loja física no Uruguai espaço para marcas. Então, marcas grandes brasileiras, tem corners, Brisa, D'Arezzo, Olímpicos, que a gente vende muito, enfim, marcas de moda, várias marcas de moda conhecidas, a gente vende espaços e proporciona, a Mar já nasceu como uma loja ponto de encontro e experiência, não é uma multimarca normal. Então, o que muitas marcas e lojas físicas têm dificuldade hoje para correr atrás de preciso fazer experiências na minha loja, preciso atrair o cliente de outra maneira. A Mar já nasceu assim, já nasceu com essa experiência, então a gente vende pré-verão, já vende agora, no caso eu fechei ontem, né? A loja acabou a temporada de verão. A gente se planeja todo ano, faz essa comercialização, esse modelo de negócio de espaços em que a gente vende seeding, evento na loja para marcas que querem impactar no verão de José Inácio as suas clientes diretamente e faz a venda, né, do produto. Então é um modelo muito complexo, que exige uma logística, uma exportação, né, uma operação muito séria. E que eu decidi com a Marzona, eu não quero sociedade, não quero parceria. As marcas são as marcas que eu sempre me relacionei, a gente tem muita credibilidade no mercado por isso, então por que eu vou abrir minhas portas para outras... Faz sentido. Não, eu entendo. No Brasil, vocês são monoproduto. No Uruguai, não. Praticamente monoproduto. A gente tem alguns produtos que agregam ao lifestyle do boné. Suéteres, velas, presenteáveis, mas é monoproduto praticamente. É o e-commerce de monoproduto. Então, isso que eu acho muito interessante, porque eu adoro cases de sucesso de monoproduto, porque eu percebo que muitos, por exemplo, modelos de franquia vêm de monoproduto. Nanica, não sei se você conhece aquela torta.
Pizzarias são muito franqueáveis. Tem várias marcas que eu olho e eu falo, poxa, dá para crescer e de repente abrir. Você tem vontade de repente, abrir outras, vender franquias da Amar? Você tem? A gente tem muitas conversas e muito assédio de quiosque em shopping pelo Brasil. Eu tenho não é algo que a gente fecha as portas, nunca, a gente está sempre conversando, mas eu tenho um pouco de receio porque a Amar hoje, a gente conseguiu construir uma comunidade, que é uma coisa muito valiosa. E as pessoas se identificam muito com os bonés manifesto e a gente tem um vínculo muito, muito próximo com o nosso cliente, né? O nosso cliente é o nosso principal influencer, porque ele recebe o produto, mais de 50% dele nos posta organicamente. Gente, isso é surreal. Tá? Mais de 50% do cliente que tá pagando faz a propaganda para você. Faz. E ele aparece nas nossas redes, ele comunica com o seu público. Então, a Amar é muito sobreviver, conectar, né? E amigar. Então, ele recebe benefícios por ter compartilhado esse produto. A gente criou um livro de José Inácio esse ano. A gente fez um livro, o único livro que existe. E ele tem acesso a esses conteúdos exclusivos. Então, é uma grande comunidade, um grande clube. E esse é o meu... Claro que a gente quer crescer, né? E eu tenho vontade de abrir em outros lugares internacionais, porque eu acho, em outros Hamptons, não da América Latina, mas talvez em outros lugares, expandir para outros balneários bacanas, que eu acho que tem muito a ver com a marca, porque eu acho que o cliente também, quando ele está de férias, ele é um cliente muito bom, porque ele está descompromissado, ele já sabe que ele tá leve para consumir. Olha, que insight interessante. Ele posta de uma... Não, assim, é impressionante na Amar durante a temporada de verão, de novembro a abril, no nosso verão. O que às vezes tem centenas em um único dia, ali nos períodos de Réveillon e Carnaval, de pessoas postando a Amar. Porque a Amar também tem uma biblioteca da praia na frente, que a pessoa deixa o seu livro e pega outro. Tem no Rio Grande do Sul se chama Fla-Flu, de jogar, e as crianças ficam ali. Tem um lounge externo na cara do gol em José Inácio para a pessoa esperar seus amigos. A gente tem evento sempre, cafezinho, enfim. Tem vários espaços de interação, assim, que a pessoa se conecta. E eu acho que quem tá de viagem, quem tá de passeio, tem uma vibe diferente de consumo, sabe? Então eu tenho vontade de crescer, é claro, a gente tá em constante crescimento, fruto de muito trabalho, mas eu preciso saber dosar como não perder a mão dessa comunidade tão valiosa e manter a lifestyle, rica, que é a coisa mais rica. Exatamente. E as pessoas te veem muito como a cara da marca ou não? Me veem hoje, ainda muito. É um dos objetivos não verem tanto. Tá. Acho que hoje a Amar já é muito também por esse movimento internacional, já é uma marca mais conhecida e eu vou ficando para trás, que é o nosso objetivo, né? Mas como geralmente sou eu que comunico, a gente não faz grandes investimentos em marketing, acho que todas as influenciadoras grandes do Brasil já nos postaram por iniciativas da gente de mandar produto, né? Organicamente, elas genuinamente postarem, elogiarem, usarem, e isso nos reverter muita venda e... Não sei. Mas assim, o espaço é seu o ano inteiro. É que só abre 6 meses do ano. Exato, porque é um pueblo fantasma durante o ano. Ah, é? Morre tudo, fecha tudo. Então não vale a pena ficar aberto. E também eu, como empreendedora, como tem muito meu corpo a corpo de relacionamento, toda semana tá recebendo amigos e clientes, e vem as pessoas das marcas e faz eventos, e tem os vizinhos, enfim, tem uma energia muito, que a gente coloca muito forte de relacionamento. E 6 meses por ano você tem que morar lá? Tenho que morar lá. Eu moro lá, mas como eu viajo muito, tô sempre em movimento, eu não sinto tanto essa parada do inverno. E daí, no inverno, a gente tem muitos mais projetos no Brasil. É quando a gente desenvolve, por exemplo, as collabs que a gente faz. É quando a gente consegue atender melhor o corporativo, que a gente vende pacotes de bonés. Ou os casamentos, que a gente vende também bonés para noivas, madrinhas, despedida de solteiro, etc. Personalizáveis, que é algo que durante o verão a gente
não dá conta de atender. Então a gente trabalha melhor esses projetos no Brasil nessa entre-safra, né? Ah, entendi. Nossa. Olha, gente, eu vou botar um desafio aqui para os caroneiros. A gente está pensando em fazer uma collab com o De Carona na Carreira. A gente quer frases sexys sobre carreira, frases que sejam um manifesto. Se você mandar sua frase for escolhida, você ganha um boné. Então, mandem suas frases. Por favor, comentem aqui na caixinha do Spotify, tá? Pra gente saber, a gente quer, assim, uma competição de frases que virem manifestos. Né? Já vão entrar pra comunidade da Amar, já vamos pensar nos benefícios. A gente chama de The Club Amar, agora vai ser The Club Amar De Carona na Carreira. Maravilhoso, a gente quer muito fazer isso acontecer, então pensem em frases sexys, instagramáveis sobre carreira, porque vem aí essa collab, né? Ai, maravilhoso. Que desafios existem de comandar uma empresa em 2 países diferentes? Nossa, muitos. Eu nunca imaginei que seriam tantos desafios. Mas eu tenho... que fiscais devam ter muitos. Você tem que aprender tudo, né? Tudo, tem que aprender. Eu não sei nada, eu tenho uma braço direito e esquerdo, que é a Georgia, vocês conhecem ela, que é uma gênia. Ela que me apresentou o De Carona na Carreira. Ai, que legal. Ela é super caroneira. E ela é uma geniazinha, assim, tá sempre comigo e é quem cuida dessa parte. Eu falo, a parte chata é com a Georgia. Mas é uma operação realmente muito complexa, porque inicialmente a gente pensou que seria muito casado com a loja física, mas com o crescimento do e-commerce e essa comunidade formada no Brasil, é uma operação tão paralela, tem gente que nem sabe onde fica a Rosé Inácio no mapa, não tá nem interessado em ir, e consome o nosso boné por N fatores. Um ótimo exemplo é o boné A Vida Presta, que a gente fez, né, Ainda Estou Aqui, a Fernanda falou a frase, no outro dia a gente fez o boné, no dia seguinte já aproveitou esse timing. Muitas marcas também fizeram, né, depois, mas a nossa comunidade se engajou muito nesse produto. A Amar tem muito isso, né, acompanha os movimentos da vida das pessoas e do que elas estão consumindo. Então a gente aproveita o gancho para surfar naquela onda do momento. E é um produto que a gente não vendeu em loja física, porque não fazia sentido. No carnaval, nos dias de Oscar, como teriam muitos brasileiros em Rosé Inácio, a gente fez um abastecimento de A Vida Presta e Nós Vamos Sorrir, que nós fizemos as 2 frases. Mas foi um produto que no março, por exemplo, a gente bateu a meta no dia 8 de março, 95% pela venda do A Vida Presta e as influenciadoras que postaram. Cara, isso é muito surreal. Tem ideia disso. Então, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, quando você sobe um produto no e-commerce, você tem que botar limite de estoque? Limite de estoque. Para as pessoas comprarem e saberem esgotou. E eu nunca vejo nenhum boné seu esgotado. Você pode dar uma média mais ou menos assim? Não estou perguntando de faturamento, mas, por exemplo, quantos você tem que fazer inicialmente para dar conta da demanda? Depende muito da frase, do timing. A Vida Presta, por exemplo, a boné que a gente vendeu 500 bonés em uma semana. Nossa. E assim, talvez 300 no primeiro dia, que as pessoas se engajaram muito com a frase. Os nossos best-sellers, enfim, eu não sou a dos números, né? Mas a gente já tem um estoque muito maior que a gente já produz com a frase pronta. A gente tem essa agilidade de produção. Mas esses pulos do gato, a gente fez o boné do CEO, nos casos polêmicos que a gente teve, em 24 horas a gente fez 100 bonés, esgotou os 100 bonés. Caramba! Então é muito... A Amar está extremamente vinculada ao meu trabalho de comunicadora e jornalista e do timing das coisas, e de ter repertório. Acho que isso é outra dica para as caroneiras, porque é muito difícil. Se a pessoa não tem repertório, se é uma alienada da vida, se não está olhando para o que está acontecendo na sua volta, ter essas percepções, entende? Mas eu sinto também que você tem um feeling pro que vai viralizar. Sim. Comercial muito forte. Eu tenho um feeling muito forte. Muito forte, No eu A Vida sinto Presta, isso. a gente tinha naquela semana um lançamento. E a Fernanda falou e eu disse, vamos produzir o A Vida Presta e lançar amanhã. E as meninas do escritório me falaram, mas a gente tem lançamento essa semana, espera. E eu, não, é amanhã que a gente tem que lançar. E foi
aquela semana que deu a virada. Impressionante. Então, o que você acha que treina o nosso olhar? Eu acho que a gente tem que estar atento para as coisas, sabe? Acho que a gente tem que estar também aberta para sair um pouco do nosso mundinho, tentar compreender o universo que a gente vive de uma maneira mais abrangente, ser menos o cavalo que usa o óculos, olhar mais pro todo e perceber como que a moda também mudou, né, o consumo. Eu tenho multimarca, a gente vende na loja física são 42 marcas. Caramba! É uma curadoria muito extensa. A gente vende desde roupa de dia a dia, até tênis, até fitness, até beleza. A gente vende tudo nos nossos corners. E mudou muito o comportamento de consumo. E o boné é muito isso, ele vem para acompanhar hoje eu poderia estar com boné, tu também poderia estar com boné. Com certeza. Então, eu gosto muito disso, assim, do monoproduto. Eu que também. Do básico bem feito, do simples bem feito. Exatamente. Sabe, o nosso produto tem o encaixe perfeito, tem o destonado que a gente não encontra aqui, que é um produto super difícil de conseguir, de importar. Tem a coisa da comunicação, dos manifestos. É para homem, é para mulher, é para senhora, é para jovem, é para criança. A gente tem linha Kids, é para todo mundo. A gente não tem um estoque. Eu entro na minha loja e a gente tem um modelo de negócio de roupa, a maioria é consignada, a gente não compra, porque é essa operação diferenciada de experiência, né, de marketing. E eu entro e me apavoro com estoque. Jura? Eu acho que varejista de moda que tem que lançar coleção, 2 coleções por ano, eu tiro o chapéu. Sim. Porque a gente fala muito de coragem, né? Eu sou corajosa, mas... Não, mas eu te acho muito corajosa, assim, na sua história. E você, parafraseando você mesma, você falou que quando você chegou no Uruguai, você era uma mulher empreendedora brasileira, solteira. O que isso tudo quer dizer no Uruguai? Existem, assim, alguns entraves para mulher empreendedora solteira? Não existe mulher empreendedora, solteira, sozinha, desbravando o mundo no Uruguai. Pensa que é um país de 3 milhões e 500 mil habitantes, mais ou menos. Que muitos deles estão nas áreas rurais. Eu era um ET. Jura? Eu era um ET, uma aventureira em busca de alguma coisa. Se a gente acha que no Brasil existe um universo machista, no Uruguai, então, eu era uma brasileira em busca de alguma coisa que, com certeza, na cabeça, né, do mundo que a gente vive, não era abrir 2 lojas e lançar tendências e ser uma multimarca muito conhecida e ser, na minha região, a que mais vende e tá lá todo dia com a barriga no balcão e fazendo a roda girar. Você bota a barriga no balcão? Nossa, muito. Todos os dias. Faz muita diferença na venda. Quando eu tô na loja, ou principalmente quando eu tô na loja ou quando eu não tô, faz muita diferença e a cliente gosta de ver. E dia 30 de dezembro é o auge, assim, da loja, né? A semana de Réveillon, loja cheia, um formigueiro dentro da loja. E eu sempre desmontada, roupa de ginástica, até tem que melhorar nisso. E atendendo as pessoas, e uma tava provando um corre da Olímpicos, que é um dos nossos produtos mais vendidos, experimentando, uma americana, e eu me ajoelhei pra botar o tênis nela e pedindo estoque, enlouquecida, assim, né? Eu sou muito comercial, eu amo vender. Acho que aí tá um segredo também. E ela me olhou assim, ela disse assim, ela percebeu, né? Ela me perguntou em inglês, tu é a dona da loja? Daí eu disse assim, sim. Daí ela disse, eu nunca vi uma dona da loja se ajoelhar pra botar um sapato no meu pé. E daí eu disse assim, mas aqui é diferente. Perfeito. Aqui é a dona da loja. Eu acho que tem que ser essa pegada mesmo. A gente fala sobre... muitas mulheres que nos escutam estão sonhando em empreender. Então, elas estão num momento de sonho. Como que é? Por exemplo, você, no começo, abordava as marcas e falava, nós somos uma multimarca? Ou as marcas sempre te procuraram? Hoje existe o caminho contrário das marcas procurar. Claro, imagino, hoje sim. Mas a gente sempre... E até hoje a gente prospecta. Tá. Porque para a curadoria fazer sentido numa loja grande, tem dois andares a loja, e ficar bonita visualmente, a curadoria tem que ter um 360 muito bem feito e tem que ter um olhar para o comercial, para o que vende, porque o que a gente quer vender e as marcas também é vender produto. Com certeza. Então a gente prospecta muito. E eu sempre fui, eu acho que isso é um dos segredos também, né? Não só quando a gente está começando até hoje, é a humildade de construir
as coisas. De bater na porta, de vender, de saber ouvir o não, de construir um networking de qualidade, um relacionamento forte, né? Hoje em dia, as pessoas que eu admirava super, eram fãs, fizeram collab com a gente. Nem dá pra acreditar nisso que a gente viveu. Muito legal. É muito legal isso. Tá aqui, por exemplo, nunca passou pela minha cabeça. Uma coisa muito louca isso, né? Eu ouvi sua história e eu amei. E eu falei, tenho que contar. Não, é impressionante isso. Mas assim, eu acho muito legal falar, verbalizar que você construiu o seu networking depois de já ser empreendedora. Isso. Porque muitas pessoas têm uma crença de que, eu não posso abrir um negócio, eu não tenho networking. E o seu foi uma construção pós. Uma construção pós. Tudo foi uma construção pós. Eu acho que as pessoas têm muito medo, talvez, da frustração, né? E é o que a gente estava falando da resiliência, assim. Acho que a gente tem que ter coragem também para não começar com tudo pronto, né? Antes feito do que perfeito. Para mim é antes feito do que perfeito e eu quero fazer o simples bem feito. Então, é muito difícil que tu abra um negócio, independente do ramo que seja, e esteja de corpo e alma para aquilo, fazendo acontecer com humildade, barriga no balcão, chão de fábrica e coisa, e que as pessoas não comecem a te admirar e quererem se relacionar, né? Porque é muito potente, eu acho que isso é muito bacana da gente falar, a força do trabalho, principalmente para mulher. Para mim, eu admiro muito quem trabalha. Se for um trabalho legal, é claro, né? Mas assim, eu admiro muito quem trabalha, qualquer tipo de trabalho. Porque é uma força tão bacana se conectar com gente que tá gerando valor e tá construindo uma história. Esse é o meu maior tesão da vida. Eu também. Me conectar com pessoas assim que estão fazendo alguma contribuição. Eu também. E é isso que você sabe que quando eu lancei o curso, né, online, o meu maior objetivo era esse. Eu falava, eu quero que as pessoas gerem uma contribuição para o mundo. Eu quero que as pessoas de segunda a sexta vejam sentido no que elas fazem. Porque eu acho que esse é o gostoso do empreendedorismo. Tanto eu que me comunico, como você que tem os negócios, a multimarca, é você falar, nossa, eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. Você quer prazer maior do que poder contribuir com isso? É maravilhoso. É maravilhoso, assim. Maravilhoso. Então, eu admiro muito e eu acho que você gera um movimento também de ajudar marcas a venderem, mas pessoas a se expressarem. E eu acho se posicionarem. Exato. Eu acho isso muito bonito. É muito lindo. E eu acho que isso quero até fazer o curso, porque eu sou uma curiosa. Acho que isso é bacana também, a gente dar de dica. A gente, por mais grande que a gente esteja, não é o meu caso na vida, a gente sempre tem o que aprender. Eu tenho um exemplo muito grande da minha vida, que a minha avó já faleceu, tinha 98 anos, ela falava, faleceu com 98 anos, Lídia é o nome dela. E ela dizia, ai Marina, eu disse, vó, tu ainda, 98 anos, tu ainda tem alguma coisa para aprender? Ela, eu acho que o mundo mudou tanto, eu ainda tenho muito que aprender, sim. Olha que maravilhoso. Eu sou muito moderninha, eu ando muito moderninha, ela falava. Então a gente sempre tem que aprender, tenho que crescer, tenho que evoluir, né? Hoje o mundo tá tão diferente. Quando eu comecei a empreender, o mundo era né? Agora eu tô tendo que correr atrás, certamente, do que as meninas que trabalham comigo. Minha equipe é formada 100% de mulheres, isso é bacana também. Mas isso da força criadora e potente de se conectar e de esperar, que tu falou, é uma coisa muito legal, porque tudo isso começou pra mim, e eu acho que 90% das tuas caroneiras, né, que te escutam ou assistem, elas também querem trabalhar por gosto, para encontrar um propósito, claro, mas também por necessidade. Sim. E eu acho que a necessidade move a vida. É muito bacana tu ter necessidade de trabalhar. Porque a necessidade vai te colocar sempre, eu quero mais, movimento e tal. Da conquista. E a busca pela liberdade financeira, eu acho que é uma bandeira que a gente precisa ter ela sempre na mão. Eu também. A liberdade financeira para a mulher ainda é um tabu. Todas almejam, mas a gente tem dificuldade muitas vezes de botar o próprio preço e de falar de dinheiro também com os nossos parceiros. E eu sinto que os seus bonés são um manifesto também para ajudar nesse posicionamento. Muito. Eu não acredito em liberdade feminina sem liberdade financeira. Acho que é uma
enfim, é muito distante a gente sonhar com essa realidade, né? Então, a liberdade financeira para mim sempre foi primordial. Até quando eu era do corporativo até hoje, essa busca por crescer e por ganhar dinheiro, e nunca foi um tabu para mim. Não é na minha casa falar sobre dinheiro. Acho que as relações, eu sou divorciada, mas são as relações bem construídas. A gente tem que planejar e fazer a vida junto e conversar sobre isso, né? É tão bom a gente se relacionar com gente que tem pra trocar e pra somar com a gente, né? A gente falou no tesão do trabalho, tesão de bater meta, tesão de vender, etc. E dá tesão tu te relacionar também com uma pessoa que tem essa troca, né? Então, acho que a gente, como mulher, a gente tem que abrir nossa cabeça também para falar mais sobre dinheiro, para querer conquistar mais dinheiro, para não ter vergonha, né, de ganhar dinheiro ou comprar as próprias coisas, etc. E não ter vergonha das nossas ambições. Exato. Dos nossos sonhos. O meu boné preferido, tá? É o Faca na Bota. E a Má tava me contando que ela ficou surpresa que era o Faca na Bota. Exato, eu achei que era uma expressão super gaúcha, faca na bota, que a gente usa muito no Rio Grande do Sul. Hoje aprendi que aqui em São Paulo também se usa faca na bota. Eu uso muito faca na bota. Eu falo, amor, aqui é faca na bota, vambora. Então, foi a minha escolha, mas a Má vai mostrar pra vocês agora. O Mais Brava Que Mansa, que é nosso best-seller, queridinho. Também tem muito a ver, né? Mais Brava Que Mansa é uma expressão em espanhol. Mas faca na bota também tem muito a ver com essa comunicação e com essa linguagem, né? Sabe que faca na bota foi o nosso boné mais vendido das épocas das enchentes no Rio Grande do Sul. Todo mês de maio do ano passado, até estamos agora quase aniversariando, a gente ficou, né? Não preciso dizer sobre isso. E a gente fez todo mês de maio 100% da nossa venda de bonés gaúchos, que a gente criou também do dia pra noite, com frases em gauchês, revertida para doações. A gente conseguiu mover muita gente, muito dinheiro com as doações dos bonés. Então, o Faca na Bota foi mais vendido. Aí a gente tinha Mas Que Barbaridade na capa da gaita, que também tá ótimo para empreendedoras, que é tipo acabada. Céu, Sol, Sul, que é uma música, e Mi Norte, Eu Sur, que é um que a gente tem no site fixo, que a gente já tinha, que é o Meu Norte, Eu Sul, e foi um sucesso de vendas. O Brasil inteiro comprou, engajou super, foi muito legal. Interessante. Muito bacana. E o que é sucesso pra você? Bater meta. Perfeito. Sucesso pra mim é bater meta. Acho que a meta tá aí pra ser batida. Eu tenho tesão em bater meta. Pra mim a meta é algo que eu busco muito, mas hoje, assim, falando daí, né, assim, de maneira faca na bota sobre bater meta, acho que também sucesso é conseguir equilibrar, que é algo que eu ainda não consigo, mas tô na busca, equilibrar a vida profissional e a vida pessoal. Porque desde que eu abri a Mara, eu tô 101% focada na minha vida profissional, e a gente vai deixando, a gente também tem isso, né? Vai deixando as outras coisas de lado, porque a gente tá muito assim. E eu acho tão bonito quem consegue equilibrar a vida profissional com a vida pessoal. Mas é aos poucos. Um prato cai, aí você levanta, aí você abre mão, desequilibra. Eu não sei se o equilíbrio não é uma utopia, sabe? Não sei. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Toda trajetória tem seu erro, mas tem erro que é bom, que ensina mais do que um MBA. Qual erro que você hoje agradece por ter acontecido? Acho que esses pneus furados de me enganar com as pessoas, me deixar iludir muito fácil e acreditar nos terrenos na lua, me fizeram amadurecer muito rápido, me fizeram abrir meu olho muito rápido. E olha que eu sempre fui na minha vida inteira ligeira para negócio e de percepção, assim. E me fizeram aguçar a minha intuição. Me conectar muito também com essa coisa da energia, do que me passava, de reconhecer o que era pro meu caminho, sabe? Caminho aberto, mais fácil. Então, acho que eu agradeço, e querendo ou não, as más escolhas que eu fiz também acabaram me abrindo portas no Uruguai, né? Então, por mais que eu tenha perdido a confiança nessas pessoas, que eu acho que confiança é primordial para tudo, na relação profissional e pessoal, eu acho que aprendi muito e cresci com esses erros. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um TED Talk ou um documentário? Um livro, com certeza, um filme, Comer, Rezar e Amar. Amo!
Porque a gente tem o boné Atravessiamo e tem, eu amo esse filme, e tem muito a ver também com esse movimento que eu fiz na minha vida. Bem nesse momento eu assisti teve um final de semana que eu assisti 3 vezes, eu acho, Comer, Rezar e Amar, pra me identificar. Eu posso ser essa mulher, me identificar com essa mudança de vida. Então, o filme, com certeza esse, faz parte da história da Mar. Livro Indomável. Amo, Glennon Doyle. Maravilhosa. Também tem muito a ver com esse contexto. Quem não Faca leu ainda, Faca na Bota total. Eu acho um livro muito bonito e que eu li ele quando eu tava também mudando pro Uruguai, me marcou muito. E TED Talk, qualquer um do Piangers, não sei se tu conhece, Piangers trabalhou comigo na RBS, meu amigo, e hoje ele fala de paternidade, né? Ele tem o livro Papai é Pop e dá palestras, faz muitos TEDs, e a palestra que eu mais me emociono, assim, porque ele também é um cara nota 1000 e eu acredito muito que a paternidade bem exercida cria mulheres fortes. Então, acho que é legal. Para as mães que nos assistem também colocarem para a família assistir isso. A gente chega ao fim da nossa carona. Eu amei. Também. Eu queria muito contar a sua história. Eu queria te agradecer por ter vindo de tão longe. Imagina. Pra gente gravar. Mas assim, com certeza é um episódio que vai ensinar muito as pessoas. Ai, que bom. Obrigada. Que bom, fico muito feliz. Obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, produção do José Newton Fonseca, sonoplastia e edição do Felipe Dantas e identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Ai.